Olá, o Live Entrevista hoje conversa com Norma Carvalho. Ela que é psicóloga e palestrante. Vamos falar um pouquinho sobre saúde mental e como estamos e como a nossa sociedade está lidando com alguns problemas que afetam a nossa mente. Daiane, boa noite, seja bem-vinda. Hoje nossa conversa com a psicóloga Norma Carvalho é sobre saúde mental. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, sobre suicídio, sobre depressão. Wallace, boa noite, seja bem-vindo. Um abraço. Estamos só aguardando a nossa convidada para dar início à nossa conversa. Bruna Douglas, boa noite, seja bem-vinda e bem-vindo, né? Aguardando apenas a nossa convidada. Boa noite, Olá, Norma, você me escuta? muito bem. Você está me ouvindo bem? Está bem o áudio? Tá um pouco baixo o seu áudio para mim. Só um minutinho. E agora, melhorou? Ah, agora tá. Está ótimo. Pois é, porque às vezes a gente utiliza esses fones e eles nos dão algumas pegadinhas. Às vezes eles ficam bem estridentes, bem. Bom, é um prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Obrigada aos que estão
aí nesse seguindo já e os que ainda vão chegar. Norma, primeiro, lhe dar, seja bem-vinda e agradecer por ter aceitado o convite para a gente conversar, né, conversar um pouquinho sobre você. E nós estamos também no Outubro Amarelo para a gente conversar um pouquinho sobre alguns transtornos, algumas doenças. Eu já quero te agradecer demais, Norma. Olha, eu aqui fico muito grata, né, por você ter confiado da gente papear. A gente vai papear, né? A gente não pode usar Isso. de muita tecnicidade. Eu sou muito mais de descomplicar, né, do natural, né? Então, eu te agradeço pelo espaço, agradeço os seguidores que estão chegando, e aí eu vou iniciar falando um pouquinho de mim, como você Ô, Norma, eu já ia te perguntar, pode perguntar. Oi, é, sim, você eu posso estando, falar? Agora, nesse momento, você estando deitada no sofá de um terapeuta, e ele lhe perguntasse, quem é Norma Carvalho? O que você responderia? olha, eu posso só fazer um complemento. Sim, fica à vontade. Ó, só um minutinho, assim, vamos fazer primeiro um pacto. As pessoas que estão entrando, como Orlando, obrigado, e outros, por bondade, se você puder ir dando boa noite, as boas-vindas, para eu não me desconcentrar muito, né? Sim, fica à Obrigada. vontade. Aqui tem Rônia, você estava ontem comigo na live, muito obrigada por estar aí. Bom, refazendo a sua pergunta, primeiro que o sofá eu não estaria lá, porque eu não faria psicoterapia, não faria com psicanalista. Acredito que, porque minha linha de pensamento, de necessidade é outra, mas é muito bacana. A psicanálise é muito bacana, né? É a mãe de todas, vamos dizer assim. E você gostaria de que eu falasse se eu estivesse lá? Sobre você, conta um pouquinho sobre você. Bom, lá eu falaria diferente do que eu vou falar agora. Então, quem é a norma? É óbvio, é óbvio. Né? Nós não estamos em psicoterapia. Mas vamos falar um pouquinho aqui quem é a norma. A Norma Carvalho, eu uso só um pedacinho do nome, que é um nome muito grande. Eu tenho 35 anos de formada, graduada em psicologia. Estudei em Recife, Pernambuco. Sou de nascimento piauiense, de coração pernambucana, né? Sou uma pessoa que tenho muita sede de saber e sempre fui fascinada pela cabeça, vamos dizer assim, né? Ou seja, pela parte interior, a mente. E quando eu vim fazer na época vestibular, né, em 73, naquela época era vestibular. E nós só tínhamos uma vez no ano, que era no mês de janeiro. Eu fiquei muito indecisa, inclusive eu fiz 2 concursos vestibulares e passei nos 2 e optei por psicologia. E aí, são 5 anos, né? O período em que a gente fica lá estudando são 5 anos, mas metade de um ano, às vezes é um ano inteiro do. Oi, Orlando, é um prazer imenso, Deus te abençoe. Fica aí, Orlando. Orlando é um parceiro de Santa Cruz do Capibaribe. E aí, eu fiz o meu estágio curricular, que é aquele obrigatório, né? Você é professor, né? Sim, Pronto. Então, aquele estágio obrigatório eu fiz na área de escolar. Ao sair, depois de 6 anos aí, que eu fiquei na batalha para receber o título da graduação, eu achei, e naquela época era muito complicado, o estigma do profissional psicólogo. Um estigma assim, bem, como você sabe, e todos, né? Então, eu me vi numa situação seguinte, eu digo, eu só tenho 2 caminhos, né? É me especializar em todas as áreas, graças a Deus eu tinha a condição de fazer isso, eu tinha tempo de fazer isso, mesmo eu tendo tido o meu primeiro filho, eu tive o meu primeiro filho no primeiro ano de faculdade, mas tudo bem, deu tempo. Estaremos voltando às lives, Orlando. Obrigada, Isabela. Larissa.
E aí eu fui me especializar em clínica, fui me especializar, já tinha feito escolar, como estágio obrigatório, em social, que não era fácil, tinha hospitalar, mas eu não me identifiquei muito na época, e eu, ao longo do tempo, veja como são as coisas, eu não fui imediatamente para consultório, não fiz assim, não tinha como. Só tinha consultório naquela época, meu irmão. Em 1987, quem era filho de médicos, etc, etc, e tal, ficava lá, né, aguardando uma pessoa, duas, três por dia, né, meia dúzia por semana. Então eu achava uma coisa muito, muito incipiente. Eu digo, meu Deus, eu vou ficar estudando, estudando, e quando é que eu vou ter retorno financeiro? Né? E aí eu me deparei o seguinte, com um convite para trabalhar. E o convite para trabalhar foi numa cidade da Mata Norte. Eu estava recém-formada, vamos dizer assim, estava com 2 anos, 3 anos de formada. E o convite era para trabalhar numa secretaria de saúde. Olha, meu amigo, imagino que é você chegar e todas as pessoas dizerem assim, você é médica, né? Você é médico? E eu disse, eu sou psicólogo. Não, não, psicólogo? Não. E uma cidade que está a 80, 100 quilômetros da capital. Então, eu não estava no sertão, não é verdade? Mas eu fiquei de uma forma, o blog da Lúcia Azevedo, obrigada, Aragão, obrigada, Valdério, obrigada. Então, eu fiquei numa situação seguinte, que de cara eu me apaixonei por saúde pública, porque já tem uma história familiar, de mãe, de tios, de primos. E eu fui tentar entender e fazer o casamento da saúde pública com psicologia. E descobri que a saúde pública nada mais é do que trabalhar promoção e prevenção. O que é promoção e prevenção? Reeducação. Para você reeducar, né, que é muito pedagógico, você necessita de mudanças comportamentais. Tá certo? Só que aquilo, né, essa descoberta, oi Raquel, Valdério, aquela situação, Arlindo, foi o gatilho para eu dizer assim, eu vou fazer saúde pública. Nem na época, Mabrini, aceita eu. O meu amor, explica, Rindo. É que, na verdade, esse meu projeto do Live Entrevista, eu apenas convido uma pessoa e fica essa dinâmica entre eu que estou conversando com o meu convidado. O projeto, eu não trabalho com lives compartilhadas com mais de um convidado. Na verdade, eu peço desculpas ao pessoal, mas eu acho que perde a mobilidade, a dinâmica do meu trabalho e daquilo que eu quero conversar com o meu entrevistado. Então, eu peço desculpas, a Mabrine, mas é assim o meu projeto, e assim, para não perder a dinâmica, eu não faço lives compartilhadas com mais de um convidado, tá bom, Mabrine? Bom, pode deixar as perguntas aí, não é verdade, Arlindo? Você, Sim. enquanto, né, eu sou convidada, então você explicou bem e eu agradeço também. Obrigada. E aí, quando eu cheguei naquela situação, descobri que eu gostei muito de saúde pública e, no fundo, eu fui trabalhar com saúde pública, que a saúde pública, você sabe que perpassa por muitos departamentos, muitos setores, até chegar a ser gestora. E aí eu me senti na necessidade de aprender o que era vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, educação para a saúde. E eu fui começando a escrever, e naquela época não tinha nem SUS, era SUDES, Sistema Único Descentralizado de Saúde. E os médicos daquela cidade chegaram a mim, né? Inclusive um deles era o dono do único hospital, e disse, olha, você não é médica, mas você poderá fazer um grande trabalho. Né? Quando eu mostrei a minha proposta, né, de trabalho em relação à saúde pública. Agora você precisa se preparar tecnicamente. É verdade, né? Nada mais justo.
E eu fui empiricamente fazendo todo aquele trabalho de saúde pública em 1988 e fiquei nesse município até 90. E aí foi quando eu conheci a Fiocruz, né, Fundação Oswaldo Cruz. Tinha um embrião aqui em Recife, que era no Hospital Pedro II, foi lá onde eu fiz a minha dissertação, mas não tinha o curso. Tinha orientações, tinha tipo treinamentos, capacitações. Boa noite, minha amiga Cristiane. Obrigada, Graça, obrigada, Paulo. E aí, eu, em 1990, né, meu segundo casamento, eu tinha condição de morar no Rio de Janeiro. Morar porque, como era um aviador, eu andava mais de avião do que de carro, então eu ia fazer aula de terça até sexta, ou de segunda até quinta, vinha para Recife, né, porque os meus filhos ficaram, para um curto tempo. E lá eu estudei saúde pública, fui para a Faculdade de Estácio de Sá na época, porque eu tinha uma professora na Fiocruz, que era e foi minha orientadora, e eu fui para a Estácio de Sá. Obrigada, Graça Oliveira. E lá eu fiz também RH. Eu fui entender um pouco mais de psicologia organizacional. Porque as pessoas me perguntavam nessa cidade assim, psicólogo em empresa, olha só a ideia que tinham da psicologia. Meu irmão, olha, eu conto isso hoje, quem está ouvindo aí, que tem 30, 40 anos de idade, vai dizer assim, ela pirou, essa não, era assim mesmo, era assim. Então o pessoal dizia assim, o que faz um psicólogo numa empresa? Minha gente, bom, eu vou ter que me capacitar bem. Eu fiz materiais, confeccionei, eu podia estudar. Isso eu agradeço a Deus. Vou ter que agradecer até se eu tiver que voltar 1000 vezes a esta terra, eu terei que 1000 vezes agradecer. Porque eu tinha oportunidade, tinha condições e podia me dedicar. E que agradeço muito aos meus filhos hoje, quem cuidou deles também. Então, eu fiz a organizacional e fiz saúde pública, que hoje se chama sanitarista. Lembra aí? Que até nos concursos tem, né? Uma vaga para Isso. sanitarista. Né? Bom, e voltei. Não aguentei. Assim, o Rio de Janeiro naquela época já estava ficando complicado. E eu não aguentei e cheguei para os meus orientadores, meus professores na Fiocruz, o diretor era o doutor Paulo Bus, lá na Leopoldo Bulhões, que é atrás da Avenida Brasil. E eu disse, ou eu vou me embora, ou vocês me liberam, ou eu vou perder tudo que eu estudo. Perder não, eu não vou receber nada, nenhum papel. Aí ele olhou para mim e disse, não, vai embora, você pode ir, né, faz sua dissertação lá, recomendou, né, Matheus recomendou também e tudo mais, e voltei. Ao voltar, eu fui secretária de saúde de um município do Grande Recife, depois fui, desculpe, dessa cidade, onde eu tinha iniciado, e continuei. Como eu continuei? Aí, meu amigo, é o seguinte, saúde pública, para chegar a ser gestor, você tem que percorrer todos os setores, você tem que saber. Risadinha, boa noite, pessoal, do humor que eu adoro. Maria, boa noite. E combinando com a psicologia. Aí o pessoal diz assim, quem olha para mim, hoje uma pessoa olhou para mim e disse, onde é seu consultório? Eu disse, eu não tenho consultório. Não tenho. Para não dizer que eu nunca fiz o trabalho específico de consultório, no período da pandemia, eu disponibilizei um chip onde eu fazia atendimentos. E que podia fazer online, porque o meu conselho me liberou, eu poderia fazer, né, naquela época. Fora isso, eu fazia o seguinte, eu pegava aqui a promoção e prevenção à saúde ia trabalhar o comportamento da pessoa. Então, eu não poderia fazer aquilo analiticamente, como você falou antes. Eu não poderia estar deitada lá, ou melhor, a pessoa não poderia estar lá no sofá. Não, não. Aí tem que ser uma psicoterapia. Não é nem psicoterapia, porque a psicoterapia mais breve é o TCC, né? Então, era mais uma reeducação, vamos dizer assim. Mas para reeducar, você tem que ter mudanças de comportamento. Uhum. E aí eu fui casando, saúde pública com psicologia. Só que saúde pública é uma cachaça. Você bebe e fica alcoólatra. Né? E fui. Trabalhei esses anos todos, né? Coordenei todos os departamentos de uma secretaria de saúde que você possa imaginar. Em seguida, fui fazer mestrado na Federal, dei uma parada,
Hoje eu sou professora, me dediquei muito à palestra, gosto muito. Boa noite, João Guilherme, Odaí, Milena, Isaías. Gosto muito de palestrar, porque durante uma palestra, somente no interior, né? Eu sempre vivo no interior. Durante uma palestra, surgem momentos em que as pessoas dizem assim: eu posso conversar com você em particular? E ali é um momento em que eu faço o meu trabalho de escuta. E às vezes a gente vai para outras sessões e outras e outras. Por quê? Porque é o estigma. Né? Ah, eu não vou para psicólogo nem psiquiatra, porque eu não sou louco. Então, eu acho que a minha forma de trabalhar o comportamento humano foi exatamente por essa taja que a gente tem. Tinha e ainda tem. E no interior, pior. Então, as pessoas diziam assim, eu ainda fiquei com o consultório um bom tempo, junto a esses médicos lá no meu primeiro trabalho, depois, mas as pessoas vinham não para um trabalho específico, não vinham para outras situações. Né? E foi quando eu vi que fazer psicoterapia, naquela época a linha era analítica mesmo, né? Analítica, junguiana, e por aí vai o trem. E eu achava que as coisas tinham que correr, tinham que ser bem mais rápidas, e eu não tinha inteligência, nem tempo, nem munição para me dedicar à ciência e buscar outras alternativas para psicoterapias breves, que eu já imaginava lá, na década de 80, e para ganhar dinheiro, que eu precisava, óbvio, eu fui fazendo esse casamento. Foi mais ou menos Ah, assim, até hoje, porque se você pergunta, oi Nelson, obrigada por isso aí, Roberta, se você disser assim, 34 anos de formada, né? É óbvio que deve ter uns 30 de trabalho, é óbvio que eu passei dos 65 pela legislação, é óbvio que eu estaria aposentada. Não, não estou aposentada. Por quê? Porque alguns municípios que eu trabalhei, eles, boa noite, eles descontavam o INSS e não passavam para a Previdência. Então, no meu QMI, falta ainda quase 14 anos, mas isso está sendo resolvido, graças a Deus. E ainda que eu estivesse aposentada da minha atividade laboral, eu continuaria, sim, trabalhando, porque é muito bom para a cabeça e para o bolso. Eu continuaria assim. ô Norma, E com você? é, é claro que se precisaria de um diagnóstico mais apurado, mas eu também quero aproveitar um pouquinho do seu filho como psicólogo. Como está a saúde mental do nosso povo brasileiro? De uma maneira geral, é claro que precisa de mais dados, de mais trabalho, de mais estudo, mas no seu filho de psicóloga, como é que você enxerga? Então, no seu entorno, na sua proximidade com quem você trabalha, como é que você enxerga hoje a saúde mental? Olha, eu sou uma pessoa que eu me dedico muito às pesquisas. Então, se eu fico 14 horas por dia acordada, eu durmo meia-noite, acordo às 8 e recomeço de novo. Eu tenho muitas pessoas fora do Brasil que eu me comunico, eu tô sempre cascavelhando, eu estou por dentro, eu gosto da comunicação, eu penso aqui, a gente está montando aí uma web rádio, ou seja, eu quero me comunicar para repassar o que eu aprendi e trazer as pessoas informadas. Olha, se eu hoje, amanhã, abrisse um consultório, talvez eu ganhasse mais dinheiro que você. E mais do que muitas pessoas. Por quê? Obrigada, Fábio. Muito obrigada mesmo. Mas vocês têm que participar, pessoal. Tem que perguntar, tem que dar os likes, né? Então, por quê? Veja, sempre, sempre existiu, é como o suicídio, sempre existiu. Sempre existiu os transtornos. Quando eu falo de transtornos, eu falo de mal-estar, Sim, certo? Porque o que caracteriza o normal e o patológico é o tempo, né? É o espaço de tempo, os sintomas e por aí vai. Tá certo? Tá claro, pessoal? Ou querem que eu destrinche melhor? Vocês é que sabem.
Então, o que que acontece? Anterior vamos falar da pandemia, né? A pandemia teve como gatilho e para uns e para outros não. Esse número grandioso de pessoas com transtornos de comportamento e transtornos psiquiátricos sempre existiu. E não existe uma curva, não, ela é ascendente na história, pelo menos as pesquisas aí, e deu uma parada, até onde eu sei, é 19 e 20, 2019, 2020. E a cada 10 anos, não tem uma série histórica? A cada 10 anos você faz uma pesquisa, né? A cada 5 anos você pega uma série histórica e aí vai colocando as informações. Como depois eu vou ler aqui, vou interpretar umas tabelas de boletim epidemiológico do Ministério da Saúde sobre suicídio. Quando chegou a pandemia, naquele momento em que foi necessário mudanças de comportamento, isso foram generalizadas. Foi do neném ao ancião. Foi uma pancada, vamos dizer assim. Então, naquele momento, algumas patologias estavam guardadas, elas saíram do estado de latência, né? E outras que já estavam manifestadas explodiram. Ou seja, se elas estavam manifestadas a 60 por hora, elas começaram a ir para 80. E aí, meu amigo, tem um detalhe. Eu estou te falando isso porque eu busco muito mais fora do Brasil. Porque lá se sabe mais daqui do que aqui e daqui. Não se investe em pesquisa, né? A gente sabe que a nossa ciência, a nossa tecnologia, quando eu digo tecnologia, é a utilização da tecnologia para a pesquisa interna do Brasil. E por que não existe? Porque existe um caminho a ser percorrido para você chegar a um dado estatístico. Precisa se fazer informações, comprovadas informações, levar para o pesquisador, isso desde a ponta do município até chegar ao Ministério da Saúde. Aí vamos falar de saúde, né? Legal? Sim. Saúde como um todo. Então, se não existe dados nem municipais, nem estaduais, como é que vai gerar dados para eu te informar? A partir de que eu vou dizer a tu que 2 mais 2 é 5? Eu não tenho. Então, nós que estamos dentro dessa bolha de estudo, de pesquisa, a gente tem uma ideia. A gente tem uma ideia. Ideia em que futuramente vai se concretizar. É parecido na vacina. É muito parecido. Uma vacina você não cria em um ano nem dois. Tem vacina que foi criada e durou 40 anos, testando, até dizer assim, 100%. E assim mesmo, vamos pegar aí a polio, assim mesmo, ela foi erradicada e agora está sendo novamente obrigatória, né? Por que não é obrigatório ter um psicólogo nas escolas de faculdade? Eu vou responder aqui ao amigo Nelson. Nelson, é o seguinte, tem na legislação, sim. Tem nas legislações, na legislação lá no Ministério de Educação e Cultura, a Arlindo é professor, você também é professor, indo de faculdade, sim. Né? Eu sou do Estado, da rede estadual. Rede de ensino Estadual. estadual. Mas, confirma para mim, não tem, existe no quadro das Sim, escolas, isso. tanto estadual como privada. Né? As Exatamente. privadas, elas obedecem. Só que as estaduais e municipais, eu não sei a quantas andam. Né? Então, para te responder, Nelson, é o seguinte: aonde existir um humano, há necessidade de um psicólogo, de um profissional de comportamento humano. Né? Então, é uma luta incessante para que nós tenhamos, como outros profissionais, né, deveriam existir dentro das escolas, até porque, quando você fala de escola, nos remete à primeira infância, até 7 anos, a segunda infância, até 12 anos, 13 anos, a adolescência. Né?
Então, o que é a escola? É o lar paralelo de cada um de nós. Ou foi o lar paralelo de cada um de nós um dia. E é nessa escola onde nós temos a figura de um professor que transmite, né, informações, né, e informações, às vezes ele é terceirizado, né? Ele forma, ele orienta, né? Porque ele é pai, é mãe, bom, nas situações mais diversas, né? Mas nos remete a isso. Então, tem que ter, sim, um psicólogo dentro das escolas. E faculdades, nas faculdades da área de humana, existe, sim, uma clínica, em todas as faculdades, né? Quando elas se juntam e formam uma universidade, né? Elas têm, normalmente, uma clínica, se agregam a uma clínica ou tem convênio de clínica, né, onde psicólogos fazem esse caminho. Eles vão até a faculdade e o corpo, né, de alunos também participam. É por aí. Então, voltando para a questão do aumento do caso de pessoas com transtornos mentais, é crescente, sim. É crescente, sim. Como foi a questão do suicídio, que depois a gente vai ver, né, os números. Aí já está comprovado, esses números que eu vou ler sobre suicídio e lesão autoprovocada, está comprovada. Em relação à saúde mental e em estudos, né? Em estudos. Por quê? Eu volto a dizer, além dos municípios não terem lá suas bases muito bem preparadas, não é culpa às vezes do município, são outras culpas. Dificulta as informações, os dados. E sem esses a gente não pode fazer muita coisa, né? Inclusive, tem município que é para ter um número X de profissional de saúde mental, isso eu falo de psicólogo e psiquiatra, e não tem nem um quarto. E aí vai ficando mais difícil. Por quê? Porque na hora em que eu vou trabalhar uma pesquisa, um dado, sei lá, eu tenho que ter esses oriundos de profissional de saúde mental. Porque o que acontece? O que acontece é que as pessoas, quando estão com algum problema que eu digo, durante algum tempo, ou estão com insônia, está se alimentando de mais ou de menos, está com ansiedade, está com algumas situações que não é natural, não é normal, por muito tempo. Vai para um posto de saúde. Quem é que o recebe lá? É um psiquiatra? Não, é um clínico. Inclusive, é o próprio clínico que receita aquelas receitinhas azuis que vão para os tarja preta, né? Que quem tem que, oi, Carlos Eduardo, quem deveria dispensar é o psiquiatra. É o psiquiatra. Porque a partir dali ele já encaminharia para um psicólogo ou encaminharia para um outro profissional, né? Que hoje eu falo mais do neurocientista, é a neurociência, a psiquiatria hoje, né? É a medicina do comportamento, onde tem um protocolo enorme de exames, né? E onde, no resultado desses exames, o psiquiatra vai diagnosticar legal, vai conversar do que está acontecendo e se há necessidade, né, de psicoterapia com acompanhamento medicamentoso. Nelson, a gente sente que ainda não é tão fácil ter acesso gratuito a um profissional de psicologia. O que fazer para melhorar esse acesso? Olha, deixa eu pensar aqui para não falar demais. Olha, os munícipes, como você, é que tem que se ligar nisso. Os munícipes terão que chegar, né, para os seus mandatários, todos, e conversar sobre essa necessidade. Aí se você disser a mim, eles não sabem? Às vezes sabem, mas eu acho que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então, para se ter o profissional sem ter que desembolsar na hora, porque o sistema único você já pagou antecipado, né? Assim, professor? O sistema único de saúde a gente paga antecipadamente. Não são nossos impostos? São os nossos Exato. impostos.
Não, o Sistema Único é um plano caro, é um plano que você ou paga ou paga. É diferente de um plano privado. Você, no dia que não quer mais, você chega lá, tem um contrato, você diz, eu não quero mais, faz um distrato, acabou, não tem mais vínculo com você. Enquanto no Sistema Único você não tem isso, não tem essa possibilidade, né? Mais um motivo para você se sentir no direito de chegar, né, para essas pessoas, os mandatários, né, e que eles já sabem muito bem disso, sabem perfeitamente bem disso, e mostrar. Agora é aquela história. Eu não posso chegar para um mandatário e dizer que eu preciso de algo sem eu ter o mínimo de, de situação palpável, de justificativa palpável. Como é que eu vou chegar para o professor Arlindo e dizer assim, professor, quais são as disciplinas, Arlindo? Eu sou professor de geografia. Pronto. Eu não posso chegar para Arlindo e dizer assim, professor Arlindo, eu preciso que você vá comigo até uma gruta, onde eu descobri, não, uma gruta onde eu ouvi dizer que lá tem ouro. Esquisito. Você ouviu dizer? Então, assim, eu estou dando um exemplo meio tonto, né? Mas vamos fazer um exemplo para cá, como o Nelson está falando. Eu tenho um município, vamos dizer, de 100 mil habitantes, aonde precisaria, pelos atendimentos que existem, mas nos atendimentos tem que constar quais são os pacientes que estão ali diagnosticados com patologia mental. E aí, quando eu pegar tudo isso, quando eu tiver tudo isso, é que eu vou pleitear. Aí, se você me disser, mas eu sou uma pessoa comum, eu sou um. Sim, mas você é uma pessoa comum que paga impostos, você vota obrigatoriamente, né? Você tem direito, sim. E para isso é que existe o Conselho Municipal de Saúde, que é o espaço onde os munícipes, né, ou os seus representantes, né? Se é um sindicato, vai o representante daqueles sindicatos. Se é o comércio em geral, vai o representante do CDL. Se é o representante dos profissionais de saúde, vai representar os médicos, dentistas, psicólogos, enfermeiros, etc. E tal. Então, é lá que é o espaço para as pessoas chegarem e dizerem assim, nós estamos precisando de mais psicólogo por isso, 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 isso. Na localidade tal, tem pessoas doentes que a gente constata, e aí o próprio município vai fazer esse trabalho, porque nas secretarias existem, né, profissionais para fazer esse levantamento e via corroborar com o que você está falando. E aí você, ó, o Nelson realmente tinha razão. Essa localidade precisa de mais especialistas em saúde mental. Mais ou menos assim. Ô, Norma, Respondendo. como é que você vê assim, a resistência que a maioria, assim, às vezes você conversa com uma pessoa e grande parte das pessoas elas são resistentes a procurar um profissional da área de saúde mental. E como quebrar essa resistência? Né? Que conselho você daria a uma pessoa que tem esse problema em casa e que essa pessoa é resistente a procurar esse profissional de saúde mental? Que a gente sabe que tem bastante. Olha, a resistência já é o primeiro dado. É o primeiro dado que você precisa muito. Essa resistência. Então, se você me falar assim, olha, são resistências dentro do seu familiar, são resistências dentro do trabalho, porque em todos os lugares você vai ter pessoa com um transtorno. Todos os lugares. O transtorno, quando você sai para trabalhar, ele não fica em casa, não, ele te acompanha. Certo? Você vai para a festa, o transtorno não fica em casa, ele te acompanha. Né? Então, essa resistência aí, ela só acontece de uma forma. Ela só acontece quando você pede àquela pessoa, né, assim, olha, você precisa de ir a um psicólogo. Não é normalmente assim que acontece? Isso, Porque se exato. não, olha, se não for assim, só um minutinho. Se não for assim, não tem resistência. Ou seja, a pessoa que está com transtorno, ela sai de casa, vai marcar consulta e vai se tratar. Só tem a resistência, eu só resisto quando algo externo vem
em direção a mim para me falar de algo que eu não quero. Eu quero, ou melhor, no caso que a gente está falando, eu acho, as pessoas dizem, eu não tenho nada. Por que eu vou? Eu não tenho nada. E a outra pessoa está notando, e outros na família nota. E aí chega um ponto de, dependendo da patologia, né, surtar e chama o SAMU e leva, e aí começa a fazer os tratamentos. A resistência é muito grande, não tenha dúvida. Porque a maioria das pessoas acham que são normais. Normais. O que é normal? Ah, mas eu sou normal. Top. O que é normal? Para você, o que é normal? Não tem. Ô, Norma, nós vivemos hoje no mundo virtual, onde todo mundo tem sua opinião, e algumas, às vezes a gente publica alguma coisa e a pessoa não concorda, e vem aquele discurso de ódio, aquela pessoa que não aceita o que você pensa, o que você publica. Como lidar com isso para que esse discurso de ódio não comprometa a nossa saúde mental? Veja, eu só me preocupo com algo. É preciso muito tempo de terapia. É legal, para todo mundo fazer psicoterapia. Mas a gente só pode se preocupar com algo que diga respeito a situações vexatórias. Ou seja, no caso, se eu estou publicando algo e alguém não gosta, eu não estou publicando para vocês gostar ou não gostar. Eu estou publicando o que eu quero publicar, o que eu acho que devo e o que eu gosto. Se Exato. você não gosta, paciência, aprenda a recuar, entendeu? Aprenda assim, como é que eu vou te dizer? Existem vários tipos de recuo, existem várias pessoas que podem não gostar da situação, mas no geral, o que eu escrevo, o que eu falo, o que eu faço é para mim. Aí as pessoas, mas ele fica muito individual. Mas não, eu sou um ser individual. Meu corpo, eu não sou, eu sou única. Tá? Exato. Então, se a pessoa tiver dentro do meu grupo, do meu nicho aí de amizade, e não gostar, eu poderia até conversar. Mas se não estiver, eu não vou ligar, não. Não vou ligar. Porque senão, o que vai acontecer? Você não veio ao mundo para satisfazer a todos. Estou certa? Você Exatamente. não veio ao mundo para satisfazer a todos. Né? Você... aqui a câmera, o pé desta. Você não veio ao mundo para conquistar todos. Você não veio ao mundo para ser o saco de pancada, você não veio ao mundo para ser o ditador de regras, a não ser que você tenha um distúrbio, seja um narcisista, um histriônico, tenha uma personalidade paranoica. Bom, aí é outra coisa. Mas, no geral, você veio ao mundo para ver regras, limites e ter direito à liberdade de expressão. Se o que eu expresso, se o que eu coloco, né, como você está perguntando em relação a algumas coisas da tecnologia, né? Em relação às redes sociais, né? As plataformas todas, as mídias. E as pessoas não gostam, uns gostam, outros não gostam, que é natural, não vejo nenhum problema. Não vejo. Porque você não está fazendo nenhum trabalho especificamente para aquele que não vai gostar. Exato. Perdeu o tempo. Se eu achar que devo dar uma satisfação, eu converso. Se eu achar que não. Fica assim mesmo. Não é verdade? Ô, Norma, e essa contradição que às vezes leva as pessoas a ter, principalmente alguns problemas, alguns transtornos, né, de ansiedade, alguns transtornos de isolamento, essa questão da vida de rede social maravilhosa e da sua vida real, que é uma contradição, que não existe nada daquilo. Se um familiar meu ou um filho meu, é o que eu digo, é claro que a gente não está fazendo nenhuma consulta, é apenas uma conversa em linhas gerais, pessoal. Mas há muito de eu publicar a minha vida em rede social, aquela vida perfeita.
que contradiz exatamente com a minha realidade. E para alguns jovens, eles não conseguem lidar muito bem com isso. Que conselho você daria a um pai? Não vamos falar em termos de consulta, mas um conselho, né? Como lidar com esse jovem que hoje é um jovem que se isola mais rapidamente, né? Que se magoa muito mais rapidamente. Como fazer isso, Norma? Você está Me falando aconselha se eu tivesse um filho em assim. relação aos pais, em relação aos pais, né? Isso. Porque aí, essa situação que você está colocando, e Emerson Andrade, boa noite. Essa situação, eu acho que entrou. O que foi que entrou aqui? Parou minha rolagem de página. A Tatiana Medeiros entrou também. Oi, Tati, boa noite, minha querida. Obrigada, grande seguidora. A gente está aqui, eu explicando um pouquinho sobre comportamento e saúde mental, né, a partir das perguntas aí do professor. Então, é o seguinte, em relação à paz, né, porque esse momento em que os jovens estão utilizando a rede social para uma forma de vida, né, no seio familiar, ou Rariana, obrigada, ou na vida escolar também, né, que atrapalha muito, e até na vida em geral. Para os pais, eu diria o seguinte: conversar. Só existe, obrigada, querida, eu sou tua fã também. Só existe uma forma que a gente tem de quando a gente está incomodado, especialmente com filhos, com jovens, ou filhos ou alunos, bom, é chamar para conversar. A mágica que tem essa telinha aqui é muito mais convincente do que. Tu lembra daquelas mágicas de palhaço de circo de antigamente? Lembra das mágicas? Que a gente ficava assim, hipnotizado e não conseguia descobrir como é que era? Isso. É mais ou menos assim. Então, essa tela, ela, e também tem um detalhe. Aqui no nosso mundo, a forma em que foi colocado a utilização do aparelho celular, né, porque o aparelho celular ele não vem com vídeo bula. Ele não vem com vídeo bula. Ele vem só com como chama? O protótipo lá de como utilizar e etc e tal. Né? Não vem com vídeo bula. Então, as coisas que são colocadas dessa forma, né, verticalmente, e antes não há um preparo, a gente está fazendo agora um trabalho inverso. Ou seja, depois que cada um ser humano, porque segundo os dados aí, são vendidos, não, segundo os dados, 200 milhões de celular existem por aí, a gente tem que imaginar que 180 milhões, que é quase a população toda do país, tem um celular na mão, porque tem gente que tem dois, né? Eu estou Exato. tirando por baixo. Então, o que acontece? O celular, disseram que veio para aproximar. Nem sempre. Nem sempre. Não, porque se fosse assim, o filho não se trancar dentro do quarto, a mãe no outro quarto, e o pai lá na sala, cada um com o seu celular, e zapeando um para o outro. Não. É preciso se rever essas questões. É preciso se rever. Não existe um limite. Não existe um limite. A fascinação aqui é grande demais, porque eu estou te vendo, tu está me vendo. E a gente está falando, né? Você vê nitidamente os gestos que o outro faz, ou seja, isso é uma mágica que não tem explicação em relação aos que ainda estão em formação, em relação àquelas cabecinhas que não foram trabalhadas, em relação àqueles que precisam de ser trabalhados, aí eu estou falando de psicoterapia, né? Outra coisa muito importante, o mercado de trabalho. Por quê? Que houve uma inversão diante da intelectualidade. Você pode ter uma graduação. Oi, Dé, obrigada, minha querida. Você pode ter uma graduação. Pós-graduação, você pode ter tudo que quiser, tudo que tem direito, que eu já não aconselho mais ninguém ter nem graduação. Mas se você virar um youtuber com muitos seguidores, você vai ganhar dinheiro. E aqui ainda tem um detalhe. Aqui você não precisa saber português,
Porque você falar é uma coisa, escrever é outra. Exatamente. Professor, aqui não precisa saber português, aqui não precisa saber geografia, matemática, você não precisa saber nada. Porque se precisasse saber, não existiria aí muitas e muitas e muitas pessoas, né? Que eu estou fazendo um comparativo, que Sim, ganham muito mais, mas muito e muito e muito mais do que aqueles que se dedicaram para se trabalhar intelectualmente. Aí se você perguntar, tá errado? Não, não tem nada errado. Para mim não tem certo nem errado. Você está bem? Está feliz? Está. Legal. Mas se a gente for falar no cômputo geral do nosso país, é isso que acontece. Né? É essa mágica da tela. Os pais, aí tem uma série de ocorrências. Tem aquele pai, aquela mãe que diz assim, o presente do meu filho vai ser um celular. Daqui a 2 anos eu vou ter que dar o celular de última geração de tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, fabricante. Ainda vem aquela questão do status. O brasileiro é pobre, né? A maioria, que nós sabemos que a minoria de rico é muito pequena, é minoria mesmo. Mas aquela coisa do status, aquela coisa do mostrar. Eu tenho que mostrar. Não é, as pessoas não vivem mostrando para si o que é legal. Tem que mostrar para o outro. exato, é isso. E um agravante. E se o outro disser que não está legal, eu vou pela cabeça dele. Aí você fica completamente dicotomizado. Ou seja, eu não tenho mais cabeça para pensar. Quem pensa por mim é Arlindo. Que tem que dar pitaco é Arlindo. Não, ele não gostou daquela roupa, ou Maria não gostou, minha amiguinha, eu vou ter. Bom, então tem uma série de situações que levam a esta tela de criança, porque tem criança que tem celular, de criança até algumas pessoas que até 60, 70 anos de idade, ficarem hipnotizadas, né? Umas para ganhar dinheiro, outras para mostrar, né? Mostrar realmente, porque existem pessoas que têm necessidade de estar mostrando como eu sou, como eu estou, onde eu fui, que já teve problema, né? Porque tudo tem seu lado negativo, né? Pessoas que vão pelo meio do mundo e vão deixando nas redes sociais o caminho, e o maledicente vai pegar aquele caminho e transforma num transtorno de agonia, não é verdade? Então, é só conversar, explicar. E o aparelho de celular para criança, e acredito até adolescente, eu não tenho mais filho, tenho neto de 13 anos, a minha neta mais velha. Ela tem 13 anos, ela tem um aparelho de celular, foi dado há pouco tempo, e o pai e a mãe monitoram. Mesmo assim, precisa conversar porque monitora, precisa conversar porque não pode participar de lives. Quem faz lives, quem é o youtuber, quem é esse pessoal que vive, eles têm que saber da legislação que nós temos muito forte sobre as mídias sociais. É uma legislação muito dura, né? Precisa a gente ter muito cuidado. Mas é por aí, é conversar, conversar e conversar. Pessoal, é só lembrando que essa nossa conversa, nossa live, ela fica no Instagram e também ela fica lá disponível no canal Cipuada Nordestina, que é o meu canal também que eu tenho lá no YouTube. Já pedindo aquelas pessoas que não são inscritas no canal, vão lá, se inscrevam. Tem as nossas entrevistas que eu faço e também tem muita coisa sobre o Nordeste. Então vá lá, descubra, tem bastante coisa, as potencialidades naturais, culturais e humanas do nosso Nordeste, que eu adoro o meu Nordeste aqui. Ô Ana Norma, Francisco, obrigada por estar aí também. O teu Nordeste, fala a tua cidade, professor. o nosso Nordeste. Ô Norma, agora vamos falar um pouquinho de luto. Cada pessoa lida com o luto de uma forma diferenciada, né? Algumas se retraem mais, tem algumas pessoas até que entram em depressão por causa da questão do luto, da perda. Como trabalhar assim com uma pessoa, principalmente com os jovens? As pessoas mais velhas já estão mais com as costas mais caliçadas da perda, né? Mas o jovem não, em algumas situações. Como conversar com isso sobre o luto, a perda, principalmente com a galera mais jovem? Olha, para o pessoal mais jovem,
é porque as escolas tinham que ter. Eu sou muito contra português, matemática, tem que ter disciplinas dessa natureza, né? De economia doméstica, de comportamento humano, né? De Sim. organização social e política brasileira, de moral e cívica, mas não tem. Mas legal, vamos lá. O luto é, é previsto, assim, ou seja, o sentimento da perda, Solange, boa noite, Vilma, querida, boa noite, ele existe. Todos nós vamos morrer. Nem todos que foram gerados nasceram, não é verdade? Né? Sim. Mas o que é certo é a gente partir. Então, o ideal é que a gente prepare a família, toda a constelação familiar, para esse momento que vai acontecer. Né? Vai acontecer. Ou mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E aí, a gente parte muito, por exemplo, eu quando falo desses assuntos com filhos e familiares, às vezes diziam assim, mas quem é mais velho está na fila. Sim, quem é mais velho... Oi, Fogão de Minas. Quem é mais velho está na fila, né? Dependendo da idade, está lá na frente. Eu estou mais para cá. Quem está me seguindo aí, você está mais lá. Mas a gente não pode se basear por essa fila. Quantos mais novos do que a gente partem todo dia? Né? Então, o luto, a morte tem que ser trabalhada. Existe uma disciplina por nome tanatologia. O luto tem que ser trabalhado. A morte vem, o luto tem que ser trabalhado. Ele é natural? Obrigada, Fábio. É natural. Faz parte da perda que é definitiva. Não é uma perda transitória. Faz parte. Agora, se você falou, enfatizou bem o adolescente, né? O luto no adolescente. Se este luto ele se prolonga, aí merece que tenha um olhar diferenciado. Precisa sim de ir a um médico conversar sobre o assunto e ele encaminhar para um psiquiatra ou um psicólogo e vice-versa. Né? Oi, Fernando, boa noite, obrigada. Então, o luto é esperado, não é? Cada um, né, sente de uma forma diferente, mas tem esse tempo. O luto ele tem um tempo. Como tudo tem um tempo. Se ele prolongar muito, né, as pessoas de mais idade têm um prolongamento maior, que a gente sabe, já por conta também de muitos problemas orgânicos, né? E o pessoal jovem também tem um tempo mais específico para que esse luto ele vá internalizando, vá sendo trabalhado, ou com a ajuda de um especialista, ou com a ajuda da própria família, né, e de outros profissionais da área, e aí ele vai, né, depois fica só na lembrança. Aquele que partiu fica na lembrança e o luto terminou, dissolveu. É mais ou menos assim. Norma, agora nós estamos no Setembro Amarelo, que é o alerta do suicídio, e vamos falar agora um pouquinho sobre essa questão do suicídio, né? O suicida, ele dá sinais que tem tendências suicidas, como identificar? E outra coisa também, aquela máxima de quem diz que vai se suicidar, não, quem vai fazer alguma coisa não faz. Isso é um mito? Não, veja só. Foram duas perguntas, né? A primeira foi. Eu Os estou também com sinais, a né? tela Como e identificar os sinais de um eu acho que suicida? sim, Se há esses pessoal. sinais. Há sinais, sim. Há sinais, sim. Há sinais, sim, do suicida. Olha, eu costumo dizer o seguinte, que o suicídio é quando você despluga da mente o instinto de sobrevivência. É o único momento que você, né, despluga. Vamos dizer assim, no linguajar popular. Linguajar do pessoal aí da tecnologia, né, os tecnólogos. Então, o suicídio, o comportamento, ou melhor, o suicídio anterior ao momento do suicídio, existe o comportamento, existe sinais, sintomas, claro, de que aquela pessoa poderá
chegar ao suicídio ou a lesão autoprovocada, né? Que também é uma forma de chegar lá no suicídio. Então, quais seriam, por exemplo, basicamente esses? Sim, você perguntou se aquele que diz que vai se suicidar, que é mito, né? Isso que na minha infância eu cheguei a ouvir bastante isso. As pessoas que dizem, eu vou me matar, eu vou fazer isso. A maioria é para chamar atenção. A maioria para chamar atenção, tá? A maioria, como também existem pessoas adultas que usam de certos artifícios para chamar atenção. Só aquelas crianças crescidas. Olha, eu vou fazer isso, olha, eu vou fazer isso. E usam de alguns artifícios que a gente vê ali que são comportamentos infantis, né? Então, ainda não chegaram à fase adulta. Né? Então, os sintomas, vamos lá. Muitos sintomas que são basicamente, porque o suicídio, além de ser uma questão de saúde pública, ele é muito complexo e tem multicausalidade. Não tem uma causa só. Vem acompanhado de várias situações de impacto coletivo, pode ser individual, diferentes origens, sexo, raça, cor, condição social, ou seja, é multicausal. Multicausal. E aí, também, há quem defenda uma questão genética, há quem defenda, né, que poderá também ter uma conotação genética. E os comportamentos suicidas, eles passam por problemas psicológicos, psicopatológicos e problemas, às vezes, até biológicos, né? Estou olhando aqui o que a menina está colocando para eu falar. Então, a maioria das pessoas que cometem suicídio, elas são acometidas de vários transtornos mentais. Às vezes se isolam, né? Isolamento é uma coisa, introvertido é outra, né? Que às vezes as pessoas dizem, não, é porque introvertido, né? Tem uns que não querem muita comunicação, também tem uma outra patologia que é parecida, ou seja, essas patologias mentais, elas às vezes elas se entrelaçam, elas estão em uma servindo como sintoma, um sintoma é um sinal, e também estão em outras patologias, né? O que é importante é quando nós temos qualquer pessoa do convívio com um comportamento diferenciado. Ora, se você vive com uma pessoa durante 10, 15, 20, 30 anos, você conhece um pouco, ou muito, não é verdade? Você Sim. conhece. E aí querendo ou não, você é um observador nato. Nós somos observadores natos. Né? Temos instintos natos. Né? Nós temos algumas referências que os outros animais na face da Terra não têm, só nós temos. E aí é um momento onde precisa se ficar muito atento, porque a depressão, na saída da depressão, né, que tem várias fases, na depressão grave, né, se tiver uma saída ali, acontecem muitos suicídios. E observe que muitos que partiram, muitos que se suicidaram, deixam um bilhete, deixam uma carta, né? Eles deixam alguma coisa. Então, dá tempo, inclusive, de não pensar em Deus, que a maioria de nós somos cristãos. Não pensa em Deus, que Deus está lá muito bem escrito na Bíblia, né? Quem tira a própria vida não terá o reino do céu. Então, não se preocupa com Deus, não pede socorro, calado, vai lá, deixa alguma coisa, e pode haver um suicídio por uma intoxicação medicamentosa, pode haver suicídio por lesão autoprovocada, pode ter suicídio de autoextermínio, né? Então, tentativa de autoextermínio, aliás, né? E haver o suicídio. Então, o suicídio é preciso se observar muito o comportamento, o temperamento,
A personalidade ela é individual, cada um de nós nascemos com um tipo de personalidade. Os transtornos é outra coisa. Os transtornos é outra história, transtorno de personalidade. Mas a personalidade em si, cada um nasce com a sua personalidade, cada um tem o seu jeito, e quem convive é que tem que ficar na observação. Né? Os transtornos, deixa eu te dar aqui um dado, os transtornos, a lesão autoprovocada, né, que é a violência que a pessoa inflige a si mesma, né? A cada adulto, deixa eu ler esse número aqui, a cada adulto que se suicida, pelo menos outros 20 cometem uma tentativa de autoextermínio, que é o TAE. É caracterizada pela intencionalidade de dar fim na própria vida. Supera o número de suicídio, o TAE supera o número de suicídio, que para cada um tem 20. Essa aí é a proporção. Do número de suicídio é considerada o principal fator de risco para a concretização desse ato. Ora, se nós tivermos um serviço de saúde que atenda os pais que estão preocupados, eu já tive algumas garotas, eram meninas, que elas tinham lesão autoprovocada. Atentarem e derem um respaldo adequado, porque ninguém, nenhum ser humano nasce, oi, Pupu, tudo bem? Nasce querendo se suicidar. Ninguém nasce querendo ser agressor, assaltante. Não, não se nasce. Ao longo da vida acontecem situações que você vai se tornar, né? Vai se tornar, oi, Rose, tudo bem? Aquela criatura, vai ter que ter aquele distúrbio. A mesma coisa. Então, se existir uma boa vigilância em relação a essa tentativa de autoexterminação, de autoextermínio, a gente previne o suicídio. Ali também é um outro sintoma, e muito grave. É um sintoma e muito grave. E quando acontecer, né, você que trabalha com adolescente, que normalmente nessa faixa etária, até a faixa mais adulta, quando acontecer, se faz necessário procurar a família procurar o Jardel e Gabriel, William, e procurar ajuda imediata para que não chegue ao suicídio. Claro, o suicídio não tem mais o que ajudar, né? Se suicidou. Sim. Antes é que tem que, tudo isso que a gente está falando, perpassa por políticas públicas de educação e saúde, basicamente. Porque se existisse educação, se existisse saúde de promoção e prevenção, muitas situações como o suicídio, né, e outras que levam também à morte, não aconteceriam. Nós, quem é o culpado? Nós. Eu costumo dizer que no mundo de culpa e de razão, eu não discuto. Porque todo mundo tem. Você tem a sua, eu tenho a minha, acabou. Não vou discutir. Agora, lutar por política pública de saúde e educação, voltada, vamos falar do que a gente está tratando, voltada para família, educadores, comunidade, sociedade, em relação aos sinais e sintomas de suicídio, ou já fazendo a promoção e a prevenção para que não apareça, eu acho, não, eu tenho certeza, é questão de saúde pública, basicamente. Vamos lutar por isso. Ô Norma, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, já lhe agradecendo mais uma vez, mas antes de nós terminarmos a nossa conversa aqui, vai ter o momento cipuada. Eu vou dizer uma palavra, uma pequena frase, e você também de uma cipuada só, você responde. Vamos lá? Vamos, você me permitiria eu dizer a quantas anda a questão de suicídio? Sim, fica à vontade. Fica à vontade. Sempre pedem, que estão me pedindo também. Veja só, por região, a região que... Isso tudo é taxa de mortalidade feita por 100 mil habitantes, tá? Eu vou dar só o percentual, o dado estatístico. O município não, a região que mais tem suicídio é a região sul, seguida da região centro-oeste, seguida da região
Nordeste, depois da região Norte e depois da... Não, Norte, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, o Sul é o campeão, né? Depois vem a região Centro-Oeste. E aí, o Nordeste, que nos interessa, vem em terceiro lugar. Quem mais se suicida, tu sabe? É homem ou mulher? Chuta. Homem. Homem. De 2015 até 2019, esse número foi crescente ou se manteve? Crescente. Crescente. Depois da pandemia, então, vai vir outra estatística. Vamos embora para o estado... Vamos embora para a região Nordeste por faixa etária. Qual é a faixa etária na região Nordeste? Eu não vou falar das outras que não interessam. Né? Qual é a faixa etária no Nordeste que mais se suicida por idade? Tu tem ideia? Eu acredito que sejam jovens, até 25. Não, é de 20 a 59. Não, de 20 a 59 não, eu errei. 60 anos a mais, tá? 7,5 para cada 100 mil, a estatística. Depois vem de 20 a 59, 7,1. Depois vem de 15 a 19, 4,7. E de 5 a 14, 0,5. Isso aí é no nosso Nordeste. No ranking dos estados, certo? Mortalidade por suicídio, região geográfica, né? No ano de 2019. Pernambuco, no ranking, está no 1, 2, 3, 4. São quantos estados? 26, né? Mas o Distrito Federal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No geral, são 26 estados e um Distrito Federal. Está no 23º no ranking. A gente está lá embaixo. No 23º. Certo? Essa pesquisa foi feita em 2019, boletim de epidemiologia, pelo Ministério da Saúde. Né? Na faixa, sim, em relação às cores, o branco é o que mais se suicida. Pelos dados aqui de 2019, até 2019. E os negros, olha, os brancos com 47,3%, em segundo lugar, os negros 42,4%. Próximo, né? Próximo às cores em termos de pele. Né? Então, seriam esses dados aqui que eu queria trazer para as pessoas terem ideia, mais ou menos, Sim. a quantas anda a questão de qual estado que mais tem caso de suicídio. Pernambuco, que é o estado da gente, né? Cor, a raça e por aí vai. Então, a gente traz esses números aí para vocês. Qualquer dúvida, a gente pode continuar conversando. Obrigada, Martins. Cícera também. E agora, o momento cipuada? Vamos lá. Quando falo em cipuada, eu já fico, né? Vamos lá. Mas cipuada aqui no Nordeste, cipuada Nordeste, ela tem dupla função. Tanto é uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim aqui no Nordeste. Mas vamos para as coisas... Vocês falam e eu respondo, é isso? Isso. É isso? De uma pequena frase ou então de uma palavra só você responde. Um lugar. Aí seria assim, veja se eu entendi. É para eu dizer, como você falou agora, um lugar. Que eu gosto, que eu não gosto. Sim, que você gosta. Que você gosta. Um lugar que eu gosto. Um lugar que eu gosto. Pernambuco. Eu gosto. Recife, eu gosto. Mas eu gosto mais do interior. Aí são várias cidades que eu gosto. Aí seria um crime eu dizer, eu gosto mais de tal cidade, né? Mas aqui, agreste. Uma alegria. Uma alegria quando eu me acordo e agradeço a Deus por estar viva. Aí não é só essa alegria, aí perpassa também a alegria dos filhos estarem bem, né? Dos familiares mais próximos, filhos, netos, marido. Aí é uma grande alegria, todos com saúde, é uma grande alegria. Uma tristeza. Ai, tenho tantas tristezas às vezes, muitas tristezas. Como é que eu vou te responder essa cipuada? Aí é uma cipuada. A desigualdade, a miséria. E eu, às vezes, impotente. Eu tenho horror
a estar em volta. Como eu também tenho horror a sentir medo. E ultimamente eu sinto, às vezes. Um arrependimento. Um arrependimento. Olha, arrependimento. Meu irmão, essa cipuada foi demais. Um arrependimento, eu nunca me arrependo, não, mas eu tenho um arrependimento, sim, de não ter convivido mais com papai e mamãe. Me arrependo muito. Hoje eu já digeri muito bem essa questão, tá? A psicoterapia me ajudou. Mas, para não deixar de dar uma resposta, eu sentia assim, muito, me sentia mal, porque eu achava que eu tinha que ter convivido mais, porque eu vim de lá muito cedo para cá. Um arrependimento. Um abraço. Um abraço. Olha, no período de pandemia, foi que eu vim notar como o abraço é importante, né? Como é importante. Eu não sou muito de estar nesses afagos, não. Mas um abraço nos meus filhos, nas minhas netas. Utidamente, boa noite. Boa noite, Zélia. Pode continuar com as cipoadas. Um sorriso. Um sorriso, sempre o sorriso para mim. Gisete, boa noite. O sorriso para mim é muito importante. Por isso que eu estou usando esse aparelho e estou com uma dicção muito complicada, porque demora um tempo. Sorrir significa alegria, né? Alegria, como também eu gosto do humor, gosto muito do humor. Olha, sem sorriso não tem vida legal, não. Não precisa estar rindo o tempo todo, mas Família. a minha base, como a de todos nós, é a base. Uma, uma saudade. Da minha mãe, que partiu muito nova, e eu convivi pouco. A vida. Tem que ser vivida em prol de nós mesmos. A vida não pode ser vivida em prol da vida de ninguém, nem de outra coisa. Ela tem que ser vivida em prol de nós mesmos. Temos que viver. Deus e Deus. É o único, é o nosso Pai maior. É por ele que nós estamos aqui, é por ele que nós partiremos. Norma, mais uma vez, obrigado pela nossa conversa, pela sua energia, né, por esse papo gostoso, né, é claro que é um papo sério, é um papo, assim, de alerta às pessoas, né, de também levar um pouco de conhecimento para as pessoas, né, rever algumas coisas, como estão se comportando, né, mas eu quero te agradecer demais, e você fica à vontade para deixar uma mensagem para as pessoas que nos acompanhou, e também que vão nos acompanhar depois nesse vídeo, nessa nossa conversa. Fica à vontade, Norma. Agradecendo a presença de todos, entrou o Inácio Garapa, grande humorista, né? Cada 68, Saed Mohamed também chegou aí, Raquel Xavier, enfim, eu deixo os agradecimentos, né, inicialmente para você, que foi quem me convidou, né, para a gente estar aqui agora papeando, e nossos seguidores, porque sem eles a gente não teria nem como estar aqui papeando, né? Tem que haver essa interação. O nosso motivo maior são eles, né? Agradecer a eles, agradecer a Deus por tudo, pelo momento de tranquilidade, né? Dessa paz aqui onde eu moro, é muito tranquila aqui. Minha casa aqui no Agreste, eu estou no pé de uma serra, né? Tem um clima muito bom, agora a gente está a 20 graus, não se usa ar nem ventilador. Então, eu agradeço muito a Deus por ter me oportunizado esse modo de viver, essa qualidade de vida, né? E estou aqui, né? A gente continua nas ações do Setembro Amarelo. Em breve vamos ter o outubro, né? Depois o novembro. E se me permite, já te convido para a gente fazer outras lives, né? Eu, assim, nos próximos meses, né, com essas datas pontuais, né, a gente pode fazer em qualquer tempo, mas as datas pontuais são mais marcantes, né? E estou aqui à disposição, né? Obrigada, né, por você estar
me seguindo, eu estou te seguindo, depois eu vou lá no YouTube, dar uma olhadinha. E disponha sempre da sua amiga virtual. Qual a sua cidade na Paraíba é? Eu sou pernambucano, eu sou de Arco Verde, nascido lá, mas eu já estou aqui na Paraíba há mais de 30 anos. Santa Rita, que é uma cidade próxima à capital, João Pessoa. Santa Rita. Tem algumas pessoas que me seguem aqui que são de Santa Rita. Sim, são de Santa Rita. Ok. Então, pernambucano, quando vier ao interior de Pernambuco, Arco Verde está depois de Caruaru, né? Eu estou antes de Caruaru, 32 quilômetros. Então, avise e a gente papeia pessoalmente. Muito obrigada. Oi, Bela. Norma, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que estiveram nos acompanhando. Fiquem com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui, a Cipuada é nordestina. Tchau, gente. Tchau, tchau, Arlindo. Obrigada. Beijo para todos vocês.